poder fazer parte dessa estação de vocês. A Bíblia, queridos, ela mostra que Deus é aquele que nos incentiva a celebrar cada estação. E eu louvo a Deus por poder estar aqui nesse tempo, nessa estação, para celebrar o que Deus está iniciando aqui nesse lugar. Sabe, eu creio que é um novo tempo que está sendo estabelecido na Rios Church. É algo que já estava no coração de Deus. E, queridos, eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em Jesuscidência. Estava marcado na agenda de Deus e nós estamos aqui hoje. E eu glorifico a Deus por esse tempo, por esse privilégio. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Douglas e a sua esposa, né, a pastora. Quero também deixar para vocês um abraço do nosso pastor lá, pastor Márcio, que é o pastor presidente da nossa igreja lá em Olinda, na igreja Verbo da Vida de Casa Caiada. E eu trago um abraço da parte dele, Cris, sua esposa. E enfim, eu queria estar aqui nessa noite, queridos, para poder falar daquilo que Jesus tem para nós. Ao iniciar o culto, a irmã usada por Deus aqui começou a falar sobre promessas. E eu nessa noite eu venho falar com vocês sobre promessas. E eu creio que essa igreja está debaixo de uma promessa. Amém? E eu queria fazer um ato profético com você, se você tiver com tua Bíblia aí, ou teu tablet, teu celular, onde você carrega a sua Bíblia. Eu queria fazer um ato profético, que você levantasse a sua Bíblia e você declarasse assim como eu vou dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém, querido? Você crê nisso? Você crê no que você falou? Ei, Jesus tem muito para nós. Aleluia. Queridos, é com um imenso prazer que eu quero compartilhar com você com algo que Deus tem colocado em meu coração. Sabe, irmãos, nós pregamos uma palavra, a palavra da fé, que é o Evangelho que Jesus Cristo deixou para nós aqui. E essa palavra, irmão, é necessário que eu venha a tomar posse dela e venha externar, colocar para fora, porque o nosso Deus, Ele criou o mundo através da sua palavra. Ele dizia: haja luz e havia luz. E Deus me mandou aqui nessa noite para dizer para você: comece a construir aquilo que você deseja através da palavra. Comece a declarar aquilo que você sonha para a tua vida, porque é através da declaração que você faz, Deus começa a construir no Espírito. Amém. E a Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Então eu creio, irmão, no poder da palavra, no poder da declaração. A Bíblia diz: o Espírito da fé é lá em 2 Coríntios, criei, por isso falei. Então é necessário que você creia na palavra, que você creia na promessa que você carrega, e você declare para que ela se faça verdade em sua vida. A gente lembra daquela passagem quando a mulher do fluxo de sangue, ela falava consigo mesma, ela ouviu falar que Jesus era aquele que curava. E ela começou a andar em direção a Jesus e ela dizia: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Ela começava a falar, e ela criava, ela começava a construir aquilo dentro do coração dela, e ela cria, ela tomou posse. E a Bíblia diz lá em Marcos 11, 23, que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, assim será com ele. Se você crê, querido, assim será com você. Eu não sei o que você precisa hoje, se é uma cura, se é uma restauração, se é uma provisão da parte de Deus, mas eu quero dizer para você hoje que Deus está trazendo aquilo que você mais precisa para você hoje. Sabe, Deus é o Deus de já. A nossa irmã falou ali, abrindo um culto, dizendo que aquelas virgens, elas estavam nécias, elas estavam perdendo tempo com suas ocupações, com o entretenimento. E ela deixava de encher o azeite, porque elas sempre pensavam que no amanhã ela poderia fazer. Mas o tempo de Deus é hoje. Porque Deus é o Deus do já. E Deus vai começar a operar grandes coisas na tua vida hoje, querido. Eu não sei o que você precisa, mas enquanto eu estou pregando a palavra que Deus está começando a realizar milagres na tua vida. Porque Deus é um Deus de milagre. Aleluia. Aleluia. Você precisa tomar posse dessa palavra, queridos. Deus é um Deus de promessa. E ao orar, pensando nesse dia da ministração, quando o pastor Douglas falou comigo, Deus colocou algumas palavras para trazer para vocês.
mas algo ardeu dentro do meu coração. E eu queria trazer para você hoje, se eu pudesse colocar um tema nessa ministração de hoje, eu colocaria: se apegue à palavra da promessa. Porque existe uma palavra liberada sobre a tua vida e eu vou trazer a luz para que você lembre daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. O primeiro critério, querido, para que você possa tomar posse das promessas de Deus é que você tenha um relacionamento com Ele. Amém. Sabe, é impossível você ter algo de alguém sem que você se relacione o mínimo com Ele. Aleluia. E com Jesus era dessa forma, era necessário que nós viéssemos a nos envolvermos com Ele, para que as coisas viessem a acontecer. Em um dado momento, Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos, Ele disse assim: o que é que a multidão diz que eu sou? E aí os discípulos começaram a indagar com Ele, e disseram assim: mestre, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que é Elias. E aí Jesus Cristo faz uma pergunta para os seus discípulos, diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomado pela revelação do Espírito Santo de Deus, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Por que Pedro teve essa revelação de quem era Jesus aqui na terra? É porque Pedro estava se relacionando com Ele, querido. Então, para que você obtenha a promessa de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Aleluia. Aleluia. E eu queria, se você quiser abrir a tua Bíblia, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita, naquilo que Deus tem colocado no meu coração, para trazer para você nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 12 até o versículo 16, nós vamos ler. E diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, até que a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a sua época determinada há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, poder eterno. Amém. Amém. Queridos, quando eu li essa passagem, aqui é uma exortação que Paulo traz para Timóteo, que era o seu discípulo direto. Quando Paulo ele exorta Timóteo, a primeira coisa que ele diz é que Timóteo se apegue à promessa que foi dada para a vida dele. E qual seria essa promessa que ele disse que diante de vários ele confessou? A promessa da vida eterna. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, a Bíblia diz que a todos quantos o receberam foi dado-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir do momento que Timóteo recebe essa palavra, ele recebe a promessa de vida eterna. E Paulo exorta para ele: ó Timóteo, você precisa se agarrar com as promessas que foram ditas para você. Aleluia. E a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que a gente não pode negligenciar tão grande salvação. E a primeira promessa que eu quero trazer para você à luz hoje é que você tem a vida eterna, conquistada por Jesus Cristo naquela cruz, querido. E essa é a maior prova de amor que Deus teve para mim e para você. Foi quando, lá em João 3,16, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que trouxe seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse momento, quando Jesus se entrega naquela cruz, querido, é para nos dar a vida eterna. E é o engraçado, queridos, que eu estou há 16 anos no Evangelho, e Deus me impulsionou a escrever um livro, e o título desse livro é Necrópsia de um Deus que não existe. E por que Deus colocou esse título no meu coração? Porque eu vi muita gente chegando a Jesus pelo propósito errado. E muitas vezes, quando você chega pelo propósito errado, você precisa se manter pelo aquele propósito errado. Só que a verdadeira revelação, aquilo que foi dado desde Gênesis, quando o homem e a mulher pecou contra Deus,
E ali foi dada uma promessa de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o seu calcanhar. Naquele momento Deus estava dando uma promessa para a humanidade, que iria vir Jesus Cristo, iria redimir nossos pecados na cruz. E com isso Ele conquistaria para nós a vida eterna. Então a primeira promessa que Paulo exorta Timóteo, diz assim, Timóteo, diante de tudo que você vai fazer, a primeira coisa, guarda a salvação, guarda a promessa da vida eterna. Porque é isso que precisa motivar o meu e o seu coração dentro do Evangelho, querido. Às vezes a gente chega a Deus porque a gente quer um casamento, porque a gente quer um carro, porque a gente quer uma cura, mas o verdadeiro propósito de nós nos chegarmos a Deus precisa ser a vida eterna. Eu preciso desejar isso. Eu preciso declarar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu preciso viver nesse anseio de viver esse dia incrível. Aleluia. A Bíblia fala que haverá uma boda, a boda do Cordeiro, que é quando nós, como noiva, iremos nos encontrar com Jesus. E meu querido, não muda o propósito pelo qual Jesus veio aqui na terra. Entenda que Ele veio aqui na terra para te dar salvação. E aí eu quero dizer para você que com isso, com essa salvação, foi atrelado muitas coisas. Várias bênçãos para nós, Ele conquistou. Mas o propósito direto de Jesus Cristo vir à terra é para te dar uma vida eterna. É para te voltar a dar um relacionamento com o Pai que a gente havia perdido. Aleluia. E ele declara aqui para Timóteo, ele diz que Jesus, perante Pôncio Pilatos, ele fez uma boa confissão. E aí eu fiquei pensando, que boa confissão foi que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos? E aí Deus me mandou lá para João capítulo 18, do versículo 33 ao 37, que diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus, perguntando-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outro a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Aleluia. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Querido, Jesus Cristo, Ele declarou para Pilatos: eu vim para essa terra para isso, foi para isso que eu nasci, para instituir um reino. E atrelado a isso, Jesus Cristo, Ele nos torna com Ele. A Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então quando Jesus Cristo vem à terra, institui o reinado dele, Ele está dizendo para você: você é rei junto comigo. E aí você fica pensando: não, mas é porque eu sou coitadinho, porque você não conhece minha vida, pastor. Como que você pode dizer que eu sou rei? Sabe por que eu posso dizer que você é rei? Porque Jesus conquistou isso na cruz para você. Porque Jesus Cristo deu a vida para que você fosse feito rei. Então eu preciso tomar posse daquilo que Deus fez. Essa foi a boa confissão que Jesus Cristo fez diante de Pôncio Pilatos. Ele disse para eles: ó, eu estou instituindo um novo reino, mas o meu reino não é daqui. Aleluia. Jesus Cristo estava instituindo você como rei, querido. E muitas vezes a gente fica: ah, não, mas eu não mereço. Ah, porque eu sou um pobre pecador. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi um pobre pecador. Mas Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justo em Deus. Você é justo em Cristo Jesus. Você está assentado ao lado de Jesus Cristo. Quer dizer, com Jesus Cristo em Deus. Você precisa entender, meu irmão, aquilo que você carrega e valorizar. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Eu vim aqui hoje, nessa noite, para te encorajar, para te levantar e para te chacoalhar por dentro e dizer: ei, você não precisa andar de cabeça levantada. Você precisa olhar para aquilo que Deus conquistou para você, querido. Por que eu vou me colocar como coitadinho? Se Deus
conquistou tão grande salvação para mim. Aleluia. Aleluia. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: este é o dever que te encargo, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Aleluia. Queridos, a gente precisa entender aquilo que foi conquistado para nós, para que nós possamos combater o bom combate da fé. Quando a gente não entende, quando a gente não toma conhecimento daquilo que a gente tem por herança, a gente anda por aí de cabeça baixa, a gente anda por aí entendendo que sou um coitadinho e que peninha de mim. Ah, querido, você foi levantado por um Deus poderoso. Aleluia. Você foi levantado por um Deus que deu a sua própria vida. A Bíblia diz que Ele suportou tudo pela alegria que lhe foi proposta. E você hoje está aqui reunido no nome desse Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, existe uma promessa sobre essa igreja. Eu quero declarar sobre você que faz parte dessa igreja, levanta a mão. Deus está te levantando, meu irmão, minha irmã. Deus está te levantando como torre forte. E João Pessoa não será mais a mesma. Porque você decidiu viver a vontade de Deus para a tua vida. Você decidiu dizer assim: Senhor, eu quero viver a tua promessa. Eu quero cumprir aquilo que tu me levantaste para fazer. E eu creio em nome de Jesus que haverá um grande crescimento nesse lugar. Logo, logo, vocês não estarão mais aqui nesse lugar. Vocês terão um prédio de vocês. Por quê? Porque Deus tem um propósito em João Pessoa. Porque se você passear por João Pessoa, quantas pessoas tem perdida por aí? E Deus conta com você, querido. A responsabilidade é nossa de trazer essas pessoas a conhecer tão grande salvação que foi dada em Cristo Jesus. Aleluia. E quais foram as promessas, as profecias da qual Timóteo era alvo? Ele foi chamado para a vida eterna. Existia essa profecia sobre a vida dele. Ele foi chamado para o ministério. Eu não sei se você está se identificando. Primeiro você foi chamado para a vida eterna. Depois você foi chamado para o ministério. Amém? Ele ofereceu para você um evangelho de confiança. Aleluia. Ele deu pessoas como exemplo. Deus instituiu um pastor nesse lugar para conduzir a tua vida. Amém? Amém. E existe o poder da graça. A graça que é o que capacita cada um de nós a vivermos e desenvolvermos tudo aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Então, meu irmão, baseado naquela exortação que Paulo faz para Timóteo: ei, Timóteo, lembra das promessas. Lembra do chamado que eu te dei, Timóteo, para você desenvolver. Lembra que João Pessoa precisa de pessoas como você. Lembra que tem quantas pessoas perdidas por aí. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que ainda não conhecem Jesus. E meu irmão, deixa eu dizer para você, eu não vou conseguir alcançar as pessoas que convivem ao seu redor, mas Deus levantou você para ser torre forte nesse lugar, para mudar a vida das pessoas. Ei, você é um agente de transformação em Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria te lembrar algumas promessas, porque talvez você nessa noite está precisando ser chacoalhado por dentro. E Deus me mandou aqui nesse lugar te lembrar de algumas promessas que Ele tem para a tua vida. Assim como Paulo exortou a Timóteo, se apega a essas promessas. Eu te digo aqui nessa noite, meu irmão, se apega a essas promessas que serão citadas aqui. Mas deixa eu dizer para você, tem muito mais do que isso que eu vou citar. Mas se apega a essas promessas. E a primeira promessa que a palavra traz para você é que a sua presença, que Jesus Cristo sempre estaria conosco. Lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te guardo e eu te sustento com a minha destra fiel. Assim como em Mateus 28:20 diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho, querido. Talvez você, em alguns momentos na sua vida, se sinta só. E é natural que nós venhamos a nos sentir assim, queridos. Sabe por quê? Porque nós somos seres limitados. E na nossa limitação, muitas vezes a gente fica pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para isso?
Ei, deixa eu dizer algo para você. A capacidade vem de Deus. A capacidade vem do Senhor. Não somos eu e você que faz. Nós fazemos junto com Ele. Aleluia. Deus conta com você, querido. Deus conta com você, querida. Você não está só. E eu quero trazer essa primeira promessa. E você se apega nela. Você não está só. Eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Satanás disser para você assim: ei, ninguém vai te ajudar não. Ei, você é sozinha. Não vai dar certo. Você vai dizer para ele assim: ei, a palavra do Senhor diz lá em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não vai me enganar mais, porque Jesus chegou primeiro. Você precisa responder com a palavra. Quando Jesus Cristo foi confrontado por Satanás no deserto, ele respondeu com a palavra. Eu e você precisamos estar cheio da palavra, meu irmão, para poder rebater esse lado de Satanás. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho certeza que você tem noção que estamos chegando nos últimos dias. E nesses últimos dias, Satanás vai investir as fichas dele naquilo que ele tem autonomia para fazer. E a Bíblia diz que o inimigo trabalha na nossa mente. É o único lugar. A Bíblia diz que o inimigo não te toca. Ele não pode te tocar, mas ele lança sugestões sobre a tua mente. Quantas pessoas hoje têm padecido de problemas na mente? Quantas pessoas ansiosas? Quantas pessoas em depressão? Quantas pessoas com síndrome do pânico? Ei, deixa eu dizer para você, você é responsável por resgatar essas pessoas. E aí você pode até estar dizendo assim: mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo hoje. Aleluia. Eu não sei não, mas Deus sabe, querido. Aleluia. Deus sabe da tua vida por detalhe. Aleluia. E Ele disse para você: eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido. Você serve a um Deus maravilhoso. O segundo ponto de promessa que eu queria trazer para você, que contém dois, é paz e consolo. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Deus dá é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de problema. A paz de Deus é dormir em meio à tempestade. A paz que Jesus Cristo desfrutou foi diante de uma tempestade no barco. Ele estava dormindo, querido. Isso é ter paz com Deus. Às vezes o mundo prega que para ter paz eu não tenho que ter problema. Você vai ter que dizer assim: eu sou um resolvedor de problemas. Você não pode temer ao problema, porque o problema vem para te capacitar, para te fazer maduro, para te fortalecer. Em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele também vai te consolar, querido. Jesus me mandou aqui para dizer para você: em mim você tem paz, e em mim você tem consolo. Aleluia. O outro ponto que eu queria trazer para você de provisão de Deus, de promessa, é que Deus tem provisão para a tua vida. A Bíblia fala lá em Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Existe promessa, meu irmão, de provisão de Deus. Aleluia. Deus não te chamou, meu irmão, para perecer. Sabe, às vezes as lutas vêm, e a tendência nossa, como um ser humano, como limitado que somos, é dizer assim: eu vou parar. Sabe, eu vou abrir mão de tudo, porque está difícil. E deixa eu dizer para você, faz sentido. A palavra do Senhor diz que no mundo há muitas vozes, e todas elas têm um sentido. E realmente, às vezes tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente passa por dificuldade, mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele morreu na cruz, para te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa tomar posse dessa palavra, querido. Outro ponto
cuidado. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você, querido. Você não é filho sem pai. Aleluia. Você não é filho de chocadeiro. Você é filho de Deus. Você tem um pai. Aleluia. Ele também te dá perdão, querido. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Promessa de perdão de pecado. Por isso que eu digo para você, querido, com toda ousadia e com todo temor, você não é um pecador. Os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E você vai dizer assim: mas pastor, agora, a partir de agora eu sou santo. É santo. É santo porque Jesus Cristo te fez santo. Não é capacidade, não é mérito meu ser santo, mas Ele me santificou na cruz. Aleluia. Quando o inimigo olha para você, meu irmão, ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Agora, muitas vezes ele lança sugestões e você agarra: não, eu sou um pecador, eu sou pobrezinho, eu sou um coitado. Não. Você é mais do que vencido em Cristo Jesus, que Ele tome posse disso. Aleluia. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas a Bíblia também diz que de todas Ele te livra. Aleluia. Glória a Deus. Restauração. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Jesus Cristo tem restauração para a tua vida, meu irmão. Ah, pastor, eu andei em lugares tão tronchos por aí. Eu não sei se tem perdão para mim, eu não sei se tem restauração para a minha vida. Ei, Jesus Cristo restaura. Ele restaurou tua vida na cruz, querido. Tudo foi dado para você. A Bíblia diz lá em Romanos 8,32: aquele que não poupou seu único filho, não vos dará com ele todas as coisas. Jesus Cristo te dá todas as coisas, irmão. Se é restauração, Ele tem restauração para você. Aleluia. Cura. Isaías 53, 5 diz assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você é sarado em Cristo Jesus, querido. Você diz: mas pastor, eu estou sentindo uma dor. Você pode estar passando por uma dor, mas ela não é sua. Amém. A não ser que você queira se agarrar, então viva com ela. Mas Jesus Cristo diz que Ele tomou sobre si as dores e as enfermidades. A gente está aqui, irmão, para combater isso mesmo. E você pode pensar, eu até abro aqui meu coração para você, eu sou da área de saúde. E naturalmente a gente pensa de forma humana e natural. A gente quer dizer assim: não, mas eu estou sentindo. A fé não é sentimento, é convicção. Você não vive pelo que você vê, pelo que você sente, mas você vive pelo que você crê. É baseado nisso que Deus coloca a tua fé, meu irmão. Porque se você viver por vista, a tua vista vai atrapalhar muito a tua visão. E aí você não vai chegar a canto nenhum. Aleluia. Justificação, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não deixa ninguém dizer por aí que você é pecador, não, queridão. Você é justiça de Deus. E não sou eu que estou falando, não é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aí você pode estar pensando: mas pastor, teve algumas coisas que o senhor citou aí que está lá no Antigo Testamento. Nós hoje somos igrejas e a nossa promessa está dentro do Novo Testamento. Alguns questionamentos acontecem assim, mas eu quero lhe provar que tudo que eu falei aqui é promessa sua. Então vai lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro,
para que as bênçãos de Abraão, aleluia, chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Essa promessa é para a tua vida, querido. Amém. Jesus Cristo conquistou na cruz a promessa para mim e para a tua vida. Não permite que Satanás venha te enganar, não. Ele muitas vezes vai dizer: isso não é para você. Aleluia. Mas quando você está cheio da palavra de Deus, você vai rebater com a palavra e ele vai partir em retirada. Aleluia. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Você precisa resistir, querido. Você é forte em Cristo Jesus. A palavra do Senhor lá em Filipenses diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você é fortalecido em Deus, mas você precisa se posicionar. Aleluia. E eu quero caminhar aqui para o final. Aleluia. Mas eu queria trazer algo poderoso, sabe? Eu queria fazer você pensar, mudar um pouco a tua perspectiva. Porque às vezes, irmão, as sugestões do inimigo atrapalham nós efetivarmos a nossa fé. Sabe? A gente entender que nós somos em Cristo Jesus. Mas eu quero trazer uma perspectiva de 3 promessas poderosas, que está lá no Salmo 21, versículo 1, 2 e 3. E aí eu vou caminhar para o final. Aleluia. Se o louvor quiser ir chegando aqui, o grupo de música aí, pode chegar aqui. A gente está caminhando para o final. Aleluia. E diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Aleluia. E como exulta com a tua salvação. Satisfaz ele o desejo do coração. Não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois os supres das bênçãos de bondade. Põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Aleluia. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro, irmão. Aleluia. Ele está dizendo aqui no primeiro versículo, você pode observar: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Eu acabei de dizer para você que você foi feito rei. Amém? Jesus Cristo, ele conquistou isso para você. Você hoje é rei. Então o rei anda de cabeça erguida, irmão. Sabe? E a Bíblia diz que na tua força, Senhor, o rei se alegra. A palavra do Senhor também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está te alegrando nessa noite. Porque a alegria dele está nesse lugar. Amém? Aleluia. O segundo ponto, ele diz assim: na força do Senhor, os desejos são satisfeitos. E o que pedimos em súplica, ele não nega. Aleluia. Deus, ele está concedendo hoje aquilo que você está pedindo no teu coração. E aí eu quero te incentivar, irmão. Você só vai receber aquilo que você gera expectativa de Deus de receber. Se você ficar achando que você não merece, que você é merecedor disso, realmente não vai chegar para você. Porque a pessoa que precisa ter fé nisso é você. Eu não posso ganhar para você aquilo que Deus determinou para você. Só quem pode conquistar isso por você é você mesmo. E o último ponto que eu quero falar aqui, aleluia, aleluia, na força do Senhor, Ele mesmo põe uma coroa de ouro puro na sua cabeça. E deixa eu lembrar uma coisa para você: não é você que pega a coroa e põe na tua cabeça. A Bíblia diz que Ele mesmo é que põe a coroa de ouro puro na tua cabeça. Aleluia. Não entre na síndrome da Torre de Babel, querendo construir algo para que seu nome se torne célebre. Mas que você busque em Deus, e Ele vai colocar essa coroa na tua cabeça. Você é coroado pelo próprio Deus, não é pelo que você faz, querido. Sabe, existe uma diferença muito linda entre Davi e Salomão. Aleluia. Davi, num dado momento, disse para o Senhor: Deus, me deixa construir uma tenda para que o Senhor possa habitar nela, porque eu tenho o meu castelo e o Senhor não tem. E aí Deus dá autorização para ele, mas ele diz uma coisa. Ele diz assim: Davi,
A ideia é sua, mas quem vai construir é Salomão. Você não vai construir porque você é um homem sanguíneo. Você é um homem de guerra. Você tem as mãos sujas de sangue. E aí o que acontece? Davi diz assim, tudo bem, eu não vou construir, mas eu quero ofertar para que a casa do Senhor seja construída. E Davi ofertou todo o material para aquilo. E sabe a coisa linda que eu acho, irmão? É que o templo, até hoje, é conhecido como o templo de Salomão. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Davi poderia ter dado a oferta e ter dito assim, Senhor, eu quero que bote o meu nome, templo de Davi, porque quem está ofertando sou eu. Mas Davi abriu mão de que o nome do templo fosse chamado templo de Davi, porque quem ficou conhecido foi Salomão pelos homens, mas Davi teve o reconhecimento do próprio Deus, e ele foi tido um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você quer ser conhecido por homens, mas eu quero ser honrado pelo meu Deus. Eu não estou preocupado se as pessoas vão me aplaudir, eu não estou preocupado se as pessoas vão dar tapinha nas costas, mas o que eu quero é ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, aquele que dá vida pela obra do Senhor, aquele que ama viver a vontade de Deus. Aleluia. Nós precisamos ser conhecidos por Deus, irmão, e não por homens. Porque até hoje se fala em templo de Salomão e não templo de Davi. Mas o único homem na Bíblia que é tido como homem segundo o coração de Deus é Davi, porque ele abriu mão de ser conhecido por homens para ser reconhecido por Deus. E você precisa ter isso no seu coração, querida. Agarra com a promessa de Deus e vive aquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa eu finalizar aqui, porque eu já enganei o pessoal dizendo que estava chegando no final, mas não chegou ainda não. Peraí, rapidinho. Aleluia. Vou finalizar, viu, gente? Aleluia. Charles Spurgeon, ele diz assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Ainda que as fontes sejam secas, Ele é a fonte de toda a vida na tua vida. A promessa do Senhor é que você vai ter a promessa alcançada. Amém. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho. Billy Graham disse: Deus nunca promete uma vida sem dor, riso sem sofrimento, ou sol sem chuva, mas Ele promete força para o dia, consolo para lágrimas e luz para o caminho. Aleluia. Glória a Deus. E Bill Johnson diz assim: Deus nos leva ao nosso futuro por meio das suas promessas. Quando o Senhor lhe faz uma promessa, ela vem com convite para a guerra. Aleluia. E aqui eu finalizo. Aleluia. Se você está passando por guerra, deixa eu dizer uma coisa para você: você está debaixo da promessa de Deus. Se você está vivendo alguma coisa que está tentando te fazer parar, Deus te diz nessa noite: ei, você está debaixo da minha promessa e você vai viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Nada vai te parar, ninguém pode te parar, porque Deus é quem te levanta, querido. Ele é o braço forte, Ele é quem te renova todos os dias. Aleluia. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, querido. Aleluia. Aleluia. Oh, rabacante alabaste anda lamas. Deus está aqui nesse lugar, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está me dizendo que tem pessoas que estão angustiadas, que estão com medo, mas Ele é o Deus de toda salvação. Oh, Ele me mandou aqui nessa noite, meu irmão, para dizer para você que o tempo de angústia acabou hoje. Aleluia. 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 Se baseia na promessa dele, queridos.
Abre o teu coração para as promessas do Senhor. Ele está colocando um fim hoje na tua angústia. Aleluia. Não é tempo de medo, mas é tempo de provisão. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Queridos, de olhos fechados aí, eu queria dar uma oportunidade para você hoje que está aqui, que nunca fez uma confissão, que nunca teve uma experiência com Jesus Cristo, que nunca abriu o seu coração para dizer: Senhor, você agora passou a ser Senhor da minha vida, você passou a ser Salvador da minha vida. Eu abro mão, eu troco o controle, eu tiro da minha mão e coloco na tua. Se você está aqui hoje, nessa condição, e você deseja hoje passar esse controle para a mão do Senhor e entregar a sua vida para Ele, dizendo que a partir de hoje você pertence a Ele, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela tua vida. Você está aqui hoje? Se você estiver aqui hoje, meu irmão, faz um sinal para mim. Eu quero te dar um abraço, eu quero te fortalecer, eu quero te impulsionar para viver o propósito de Deus na tua vida. Você está aqui? Aleluia. 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 Glória a Deus. Continua com os olhos fechados. Deus está tratando com algumas pessoas aqui. Aleluia. 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 Estás